Eu só sabia lançar redes, mas seus passos mudaram minha rota. Eu cobrava impostos, mas seguindo seus passos, descobri o que realmente tem valor. Depois de encontrá-lo, meu caminho nunca mais foi o mesmo. Eu disse que não caminhava com ele, mas ele continuou me chamando de volta. E quando completou sua jornada, ele nos deixou um caminho para seguir. Uma missão: viver o caminho que aprendemos e conduzir outros por ele. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O caminho que ele iniciou, agora recebe uma incumbência do papai, porque precisa trabalhar, ou porque é viúvo. Recebe uma incumbência da mamãe, porque precisa trabalhar, ou é viúva. Não tinha, talvez, nesse momento, uma escola de tempo integral, onde os filhos poderiam ficar.
Não tinha talvez nesse momento familiares próximos que estavam dispostos a cuidar das crianças, um vovô, uma vovó, um titio, uma titia, ou algum familiar mais próximo. E aí o papai e a mamãe, numa situação de sobrevivência, ele se vê numa situação então onde ele precisa deixar com que o irmão mais velho cuide dos mais novos. E muitas vezes nós vemos histórias, quantas delas talvez nós já não vimos. Um menino de 9 anos, 8 anos, 7 anos, tendo de cuidar dos seus irmãos de 2, 3 anos. Fazer as tarefas da casa. Cuidar então da alimentação, esquentar uma comida, dar banho, trocar, levar até a escola, ir para a escola, voltar da escola. Vocês já ouviram histórias desse tipo? A sua família já viveu isso? Você foi alguém que cuidou de um irmão mais novo? Isso era muito comum, isso acontecia com muita naturalidade. E quando eu olhei para essa história, quando eu pensei nessa história, logo me veio na mente essa analogia. O que está acontecendo na ascensão de Jesus nada mais é do que isto. Do que pensarmos numa família que não tem como cuidar dos filhos e assim estabelece o irmão mais velho. E o pai tem que sair de casa muito cedo e voltar para casa muito tarde. E o pai então tem que ir para casa muito cedo e voltar para casa muito tarde. E assim então não consegue cuidar das crianças e não consegue dar atenção às crianças. É exatamente isso que está acontecendo na ascensão de Jesus. Jesus está ascendendo aos céus, é o Pai. Jesus está ascendendo aos céus, está dizendo, eu preciso ir. Mas quando o pai, ele sai de casa e ele deixa as suas recomendações, ele deixa as suas orientações, ele deixa então uma lista de tarefas do que o filho precisava cuidar e até cumprir. E ali ele fala, então, para o irmão mais novo você dá isso, para o outro irmão você dá aquilo, você é responsável por isso. Ele não deixa de exercer o seu papel e de deixar claro que ele é o pai. Ele não deixa largado essa situação e se esconde atrás dessa situação. Ele também deixa, mas olha, vocês não se esqueçam. Eu continuo sendo o pai de vocês. E quando eu voltar, eu quero que aquilo que foi acordado seja entregue. Mas esse pai também, mesmo não tendo um familiar próximo, mesmo não tendo um parente querido próximo, na rua tinha uma família que era amiga. Eu cresci num contexto em que a mamãe descia sempre para a calçada, a vizinha da frente trazia uma cadeira, a vizinha do lado trazia uma cadeira, a outra vizinha do lado trazia uma cadeira, e elas sentavam na rua de casa e ali conversavam. Daqui a pouco elas entravam na casa de uma delas para jogar baralho. Jogar buraco, jogar tranca. E ali então elas passavam tardes e tardes jogando. E era assim, eu vivi nesse contexto. Quando minha mãe precisava de alguém, ela sabia qual amiga chamar. Quando eu precisava de alguém, ela saía, ela falava, se você precisar, você sabe, procura a Elvira, procura a Arminda, procura a Wanda, e elas vão poder te ajudar. E talvez nesse contexto, aquela família da minha analogia também tinha ali, depois de 2 casas, 3 casas, o seu João e a dona Maria, que amava essa família, que se compadecia dessa família, que entendia que o pai precisava sair e as crianças ficavam sozinhas, e assim entenderam isso. E aí o pai, quando sai, diz assim, eu continuo sendo pai de vocês, porém, se a coisa fugir do controle, se acontecer algum acidente, vocês sabem quem procurar. Procura o seu João, procura a dona Maria e eles vão socorrer vocês. Essa história é o que acontece com a ascensão de Jesus. Quando Jesus está ascendendo ao céu, o pai que não perde a sua autoridade, o pai que confirma a sua autoridade, olha para os discípulos, os seus filhos, estabelece, a gente vai ver que lá em Atos capítulo 2, logo Pedro sobressai, Pedro aparece, logo Pedro vai ser o líder, o irmão mais velho dos discípulos, e Pedro é responsável por dar toda a condição aos discípulos. Mas Jesus diz assim, mas para que vocês não fiquem totalmente sozinhos, daqui 2, 3 casas,
tem alguém que pode socorrer vocês. Seu nome é Espírito Santo. E aí o Espírito Santo faz esse papel do vizinho da direita, do vizinho da esquerda, que se compadece da família e que no momento de necessidade, no momento de desespero, no momento então de aflição, eles correm à direção do Espírito Santo. Essa é a história da ascensão de Cristo Jesus. Quando Jesus ascende ao céu, é esse o retrato que nós estamos vivendo. De uma família que precisa sobreviver, precisa cuidar dos filhos, não tem condição, tem pessoas próximas que o façam, e assim então o reino é estabelecido, e assim então a história começa a ser desenvolvida. Pensando nessa analogia e tendo ela em mente, nessa introdução, para que você possa entender todo o processo, a gente tem 3 sinais muito importantes para entender a ascensão de Jesus. 3 figuras muito importantes para entendermos a ascensão de Jesus. Então, a primeira figura que aparece, o primeiro personagem que aparece, a primeira imagem que aparece na ascensão de Jesus, foi uma ação do céu, vinda do eterno, vinda de Deus. E aí o texto bíblico diz, ele foi elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu. Esse é o primeiro personagem da ascensão de Jesus. Essa é a primeira figura da ascensão de Jesus, uma nuvem. Na ascensão de Jesus, pensamos na nuvem, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, ele não é e nunca será simplesmente um fenômeno da meteorologia. Não foi um acaso, não foi porque o tempo estava nublado, não foi porque era um dia escuro, não. Nuvem, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, tem um significado importante, é o significado da presença de Deus. Nuvem é a Shekinah de Deus, é a glória de Deus se manifestando. Toda vez que a gente vê no texto bíblico nuvem aparecendo, nós não devemos pensar na meteorologia, nós devemos pensar em Deus, devemos pensar no eterno, devemos pensar na sua glória, devemos pensar na sua Shekinah. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente tem isso muito claro, muito evidente. Por exemplo, lá em Êxodo capítulo 13, dos versículos 17 a 22, a gente vê a nuvem guiando o povo de Israel no deserto. Durante o dia, havia uma nuvem que guiava o povo de Israel do deserto. E durante a noite, havia uma coluna de fogo que guiava o povo de Israel no deserto. Quem guiou o povo de Israel no deserto foi Deus, por meio da nuvem, porque a nuvem é representação da sua glória, é representação da sua Shekinah, é representação da sua presença. Então, quando Jesus é ascendido aos céus e os discípulos veem uma nuvem, eles estão sendo recordados disso. Quem está lá? Quem está ativo? Quem está participando da ascensão de Jesus? O próprio Deus, por meio da nuvem. Mas quando nós olhamos para Êxodo, por exemplo, capítulo 40, dos versículos 34 a 38, a gente vê que a nuvem enchia o tabernáculo. A glória de Deus preenchia o tabernáculo. Parece que um pé direito alto se tornava sufocante, porque ali estava a glória de Deus, o Shekinah de Deus, a presença dele, a nuvem que preenchia o tabernáculo, era a menção do próprio Deus. Quando nós vamos então para Lucas capítulo 9, dos versículos 28 a 36, a gente vê que uma nuvem cobriu o monte da transfiguração. Deus estava lá, Deus estava presente. Então, nuvem é a glória de Deus, nuvem é o Shekinah de Deus. Jesus ascende aos céus, os discípulos veem uma nuvem
Talvez a mente deles se remontam a esses textos e tantos outros textos que determinam a glória de Deus. Mas talvez a principal mensagem que Jesus queria transmitir na sua ascensão é que uma promessa estava se cumprindo, ou uma profecia estava se cumprindo. Abra comigo, acesse comigo a sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. O texto bíblico diz assim, depois que Daniel capítulo 7 tem a visão dos 4 animais. Quando você for ler, só uma dica, quando você for ler Daniel capítulo 7, você deve sempre ter nas mãos Daniel capítulo 2. Porque Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 2 se completam e eles só conseguem ser compreendidos e entendidos quando lidos juntos. Só uma dica. Mas olha o Daniel capítulo 7, o que o texto bíblico diz. Depois que ele vê a visão dos 4 animais, agora ele tem uma visão de Deus. E no versículo 13 ele diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Talvez o que Jesus queria que todos os discípulos que ali estavam vendo tivessem consciência, que mesmo ele estando ausente fisicamente, ele continuaria reinando dos céus. Assim como aquele pai que vai trabalhar e deixa os filhos ao cuidado do irmão mais velho, diz: mas eu continuo sendo o pai de vocês. É a mim que vocês devem obediência. É a mim que vocês devem respeito. É a mim que vocês devem consideração, porque eu continuo sendo o pai de vocês. Assim Jesus, ao subir aos céus, ele mandou uma mensagem para nós: eu continuo reinando, eu continuo sendo rei sobre tudo e sobre todos. Não é porque eu não estou mais fisicamente presente com vocês, não é porque eu estou voltando à destra do Pai que eu vou deixar de reinar. É de lá que eu continuo reinando, é mesmo à distância que eu continuo reinando, é mesmo estando numa empresa, trabalhando como aquele pai que sai de casa cedo e volta à tarde. Eu continuo sendo o pai de vocês e reinando sobre a vida de vocês. E quando eu olho para isso, então, a primeira pergunta que eu me faço é: será que nós temos vivido como súditos de Jesus? Será que a agenda que rege as nossas vidas é a agenda do céu? Será que os valores que nos ajudam a tomar decisões são uma agenda do céu, são valores do céu? Eu fico muito preocupado, porque às vezes nós colocamos tanta energia em coisas que são perenes, que vão passar, mas que são legítimas e necessárias, e eu não estou tirando a legitimidade delas, que a balança fica descompensada. E nós ficamos pensando, por exemplo, como pais nesse tempo, que queremos que os nossos filhos prevaleçam, por isso eles precisam estar numa boa escola, por isso eles precisam fazer uma boa universidade, por isso eles precisam ter 2 ou 3 idiomas. Eu estou preparando ele para ocupar lugares de destaque, para ser CEOs de empresa, para estar na gerência de empresas, para ser um grande comerciário, um grande comerciante, um grande empresário, mas não coloco o valor do reino neles. Que diferença isso faz para uma sociedade? Eu entrego filhos bem preparados cognitivamente, têm conhecimento, mas não têm vida com Deus, não são discípulos, não vão fazer transformação social, não vão fazer transformação moral, não vão fazer transformação espiritual. Vão ser só mais um concorrendo com um monte de outros que não fazem qualquer diferença, porque nós nos esquecemos que quem reina sobre nós é Jesus. E os meus valores deveriam ser conduzidos pelos valores de Jesus. Sim, eu quero continuar a motivar você, papai, se você pode, invista na educação formal dos seus filhos. Prepare eles para o mundo, mas faça deles discípulos, para que eles possam fazer diferença. Para que eles possam fazer diferença.
Senão vai ser só mais um no Supremo Tribunal Federal, não fazendo diferença alguma, até que apareça um discípulo de Jesus e tenta fazer diferença. Vocês entendem a mensagem? Vocês entendem a mensagem? Nós precisamos preparar homens e mulheres que amam tanto a Deus, que aonde eles estiverem, o que eles estiverem fazendo, quando eles estiverem fazendo, eles vão estar valorizando. Ou vocês continuam escravos do reino deste tempo, da Babilônia do século 21. Na manhã de hoje, eu queria que vocês pensassem a respeito disso. Para vocês, papais, principalmente, vocês têm feito dos seus filhos, seus discípulos. Você é um discípulo de Jesus e você tem replicado isso na vida dos seus filhos. Volto a dizer, eu sonho que os nossos adolescentes que estão lá na galeria, os nossos jovens que estão lá na galeria, eles possam ocupar espaços de proeminência na sociedade, de destaque. Quem sabe aqui dentro vamos ter CEOs de grandes empresas. Quem sabe vamos ter aqui o futuro presidente do Brasil. Mas se eles não forem discípulos de Jesus, era melhor que não fossem presidente do Brasil. Era melhor que não fossem presidente de grandes empresas. É melhor que não fossem grandes gerentes. É melhor que não fossem. E eu fico pensando que às vezes a balança está descompensada. A gente faz de tudo pelos nossos filhos na educação formal. E deixa, muitas vezes, a espiritual em segundo plano. Quem é o rei do seu coração? Quem é o rei da sua mente? Quem é o rei da sua história? Você consegue identificar quem é o rei da sua vida? Os seus atos determinam quem está reinando sobre você. Nuvem. Nuvem no céu é a lembrança da glória de Deus. Nuvem no céu é a lembrança. Filhos, não estão mais presentes, mas eu continuo sendo papai. Continuo reinando. Continuo reinando. Pense um pouquinho na manhã de hoje a respeito disso, igreja. Quem tem reinado sobre você? Segundo personagem, segunda figura da ascensão de Jesus. Está lá no versículo 10. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: homens da Galileia, aqui os anjos estão relembrando a eles que eles são homens simples, que eles são homens do povo. Aqui os anjos estão relembrando a eles que eles são homens muitas vezes até menosprezados pela sociedade, preteridos pela sociedade. Por isso que o texto bíblico fala homens da Galileia ou galileus. Era uma maneira pejorativa que muitas vezes era usada para se referir a pessoas. Os anjos estão fazendo isso. Por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu virá, de modo que vocês, como vocês viram subir. O segundo personagem que aparece são os anjos. E os anjos estão lá para nos lembrar que o nosso foco não deve ser o que vai acontecer no futuro, não deve ser o que vai acontecer na volta de Cristo, não deve ser o que vai acontecer com a ascensão de Cristo, mas a nossa missão na terra. Havia, quem sabe, no coração daqueles discípulos um sentimento de que Jesus ia bater no céu e voltar na mesma hora. A expectativa daqueles discípulos era que a volta de Jesus aconteceria simultaneamente à sua ascensão. Então, mais ou menos isso.
Eles estavam olhando, Jesus vai bater no teto e voltar, e pronto, será estabelecido o milênio, será estabelecido o reino futuro. E Jesus está então mostrando para eles, e aqueles anjos estão mostrando para eles que não é isso. Ei, vocês não precisam ficar aí no seu coração com nostalgia. Ah lá, o mestre está indo, o mestre foi embora, foi tão bom que ele esteve aqui, ainda bem que ele vai voltar agora. Então havia no coração daqueles discípulos uma nostalgia a respeito da vida e do tempo em que eles andavam com Jesus. E aí o texto bíblico e Jesus e os anjos estão dizendo, não é isso. Vocês precisam colocar o seu foco na missão. Vocês receberam uma missão. O Pai, antes de ir trabalhar, deixou prescrito o que vocês precisam fazer. Deixou orientação, deixou ordens, deixou então tarefas. E é isso que vocês precisam focar. Vocês não devem focar no futuro. Vocês não devem focar então numa escatologia. Vocês devem trabalhar pela missão. Porque na escatologia do primeiro século, na doutrina e no pensamento que falava sobre a volta de Cristo no primeiro século, era algo que acontecia imediatamente. É como eu disse, eles achavam que Jesus ia bater no teto e voltar, e estava tudo terminado. Os anjos dizem, para de nostalgia. Não é de nostalgia que vocês precisam, é de compaixão que vocês precisam. Tanto é de compaixão que eles precisavam, que no versículo 8 o texto bíblico diz, vocês serão minhas testemunhas. A ideia aqui de testemunhas também era testemunhar publicamente, testemunhar por onde eles foram, a ressurreição, a ascensão de Jesus. O mundo do primeiro século precisavam ter pessoas falando sobre a ascensão de Jesus. E o texto, quando fala sobre testemunhas, está focado nisso. Está focado na morte de Cristo, na sua ressurreição e na sua ascensão. Era o que Cristo precisava, que aqueles homens corressem pela Palestina do primeiro século, que eles começassem em Jerusalém, mas que eles chegassem até os confins da terra, testemunhando que Jesus morreu, ressuscitou e vivo está e ascendeu aos céus. Esse é o sentimento. Então, os anjos vão dizer assim, a obra não acabou. Como nós temos insistido em dizer, não viva em nostalgia. E quantas vezes nós perdemos o futuro porque no presente estamos ainda com nostalgia do passado. Na minha época era diferente. No meu tempo a igreja era diferente. É verdade, a igreja era diferente. Às vezes era melhor e às vezes era pior. Não sei. Mas era diferente. No meu tempo as coisas eram diferentes. E você está deixando de viver o presente e sonhar pelo futuro, porque você está alimentando o seu coração de nostalgia. E quando você está alimentando o coração de nostalgia, vem o anjo do eterno dizendo assim, lembre-se da missão, prossiga na missão, é a missão que importa, é a missão que vale, siga na missão. E quando nós olhamos para isso, logo me veio à mente, e foi a música que Deus colocou no meu coração na mensagem dessa semana. Eu vou aprender a cantar ainda para poder cantar para vocês toda vez que Deus coloca uma música no meu coração durante uma mensagem. Mas a música está lá em Lucas capítulo 21, versículo 27. Essa é a música. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem. Olha lá a nuvem. Vindo sobre as nuvens com poder e glória. Essa é a missão, queridos. Não cabe nostalgia no nosso coração. Ainda que uma música como essa é tão linda e me deu até nostalgia agora. Confesso a vocês. Mas olha, essa é a missão. Por isso o texto bíblico vai dizer, olha o que o texto bíblico vai dizer, presta atenção. Ele vai dizer assim, e esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá, presta atenção nisso, do modo como vocês o viram subir. E como foi o modo que os discípulos viram Jesus subir? Primeiro, pessoal. Jesus subiu com o corpo glorificado. Como Jesus vai voltar, igreja? Com o corpo glorificado. Porque o texto bíblico diz,
como vocês viram subir, vocês verão descer. Então Jesus subiu de maneira pessoal. Ele subiu de corpo glorificado. Ele não era um fantasma, ele não era um espírito, ele não era um lençol no céu balançando. Era um homem pessoal, era corpo glorificado. Ele sobe com o seu corpo de glória, ele vai descer com o seu corpo de glória. Então essa é a primeira forma que o texto bíblico está dizendo. Vocês para o céu, Jesus foi levado do meio de vocês para o céu e virá do modo como vocês viram. Primeiro, pessoal. Segundo, os nossos olhos verão, assim como os olhos dos discípulos viram. A grande diferença é que no primeiro século foi resumido a 12 pessoas, foi resumido a um grupo seleto. Agora toda a nação, todos os olhos, todos os povos, todas as tribos verão Jesus voltar. E como ele será? Como nós acabamos de cantar, como Lucas relata, gloriosamente, assim como a ascensão foi gloriosa. Então, quando a gente pensa nisso, os discípulos estão sendo instruídos pelos anjos a dizer: foca na missão, não perca isso de vista, para com nostalgia, não fica achando que ele vai voltar agora, pode ser que demore muito. Você vai olhar e você vai continuar vivendo a sua missão. Por quê? Porque o Cronos e o Kairos não nos pertencem. A cronologia do nosso calendário não nos pertence. O texto bíblico diz: você deve fazer os seus planos, você deve sonhar, mas quem vai dar a palavra final é o Eterno. Por isso que muitas coisas ainda não aconteceram na sua história, mas isso não significa que não vá acontecer. Mas o Eterno sabe o melhor momento de lidar. O Eterno sabe. E Ele sabe criar circunstâncias para fazer com que os seus propósitos sejam atendidos, porque Ele sabe qual é o Kairos que nós precisamos para esse tempo. Quando eu estava pensando nos anjos, e vendo os anjos lembrarem, Ele vai voltar, Ele não está abandonando vocês. Assim como na minha analogia, o pai vai, trabalha o dia inteiro e volta à noite para cuidar dos filhos, prontos na cama, dar um beijo na testa, fazer uma oração com eles, abraçá-los. Quem sabe ainda tem energia para brincar um pouquinho. O pai vai voltar. E aí os anjos estão dizendo: vocês não estão abandonados, o pai vai voltar. Assim como vocês estão vendo ele subir, vocês verão ele descer. O pai vai voltar. Agora a grande pergunta é: quando o pai voltar, como ele vai nos encontrar? Quando aquele pai da minha introdução voltar para casa, como ele vai encontrar os seus filhos? Talvez ele vai chamar o mais velho e falar assim: como foi o dia? Presta relatório para mim. Ah, papai, aqui está a lista. Ficou faltando isso, não deu tempo de fazer. Tivemos esse problema. O Joãozinho foi mal criado. O papai precisa conversar com ele porque está difícil trabalhar com ele, caminhar com ele. Não precisamos chamar o seu João e a dona Maria. Não aconteceu nenhum acidente, nenhum desastre. Estamos todos vivos, papai. Terminamos mais um dia e eu estou aqui, completo, para esse dia. E aí eu fiquei pensando: vocês gostam de pedreiro? Encanador? Marceneiro? Pintor? Vocês gostam desse... não desse profissional, né? Porque a pessoa não tem a ver com a sua profissão. Mas vocês já tiveram dor de cabeça com pedreiro? Com marceneiro? Com pintor? Já tiveram dor de cabeça com esse profissional? Eu fiquei pensando numa história. Imagina você tem um pedreiro muito próximo, muito amigo, que você confia muito, que ele entra na sua casa sem pedir licença. Sabe aquele profissional que você confia? Aquele profissional que já fez tantos trabalhos para você, aquele profissional que age, né, quando você convoca. E aí você chama esse profissional e fala assim: querido, eu tenho uma semana de férias e eu vou aproveitar essa semana de férias para resolver um problema que eu tenho aqui em casa. Eu estou com uma infiltração aqui no meu quarto, que isso me incomoda demais. Eu tenho medo de começar essa infiltração crescer e daqui a pouquinho está pingando em cima da minha cabeça enquanto eu estou dormindo. Você consegue em uma semana resolver essa infiltração?
E o pedreiro disse: claro, fica tranquilo, vai viajar em férias, vai curtir, quando você voltar vai estar tudo em ordem. E aí aquele pedreiro, porque era tão amigo, ele queria até agradar, né, o seu amigo. Ele olhou para aquela infiltração e falou assim: isso é coisa fácil, vou deixar por último. Mas ele percebeu que, por exemplo, né, o jardim da casa não estava muito bom, e ele foi aparar o jardim da casa para tentar melhorar a aparência. Aí ele percebeu que tinha algumas torneiras pela casa que estavam pingando. Aí ele foi, trocou, né, as torneiras e resolveu. Aí ele percebeu que também tinha algumas lâmpadas que precisavam ser trocadas. E aí ele foi e trocou essas lâmpadas e melhorou a elétrica e fez uma coisa caprichada. Aí ele percebeu que na sala tinha algumas paredes que precisavam de um retoque de tinta. Aí ele foi lá, comprou tinta e começou a retocar a tinta. Aí ele percebeu que alguns pisos da casa estavam soltando. E aí ele foi então, tirou aqueles pisos da casa e começou a arrumar e a deixar os pisos em ordem. Só que ele não percebeu que a semana voou, que a semana passou rápido. E aí quando ele se lembrou que a semana passou rápido, o dono da casa já estava voltando. E quando você volta de umas férias, que você pediu para alguém fazer alguma coisa para você, aonde você vai imediatamente? Aquele dono da casa, ele voltou e imediatamente já entrou com as suas malas dentro do seu quarto e falou assim: ah, que bom que ele resolveu. Só que não. Aí ele chama um amigo e fala assim: amigo, o que aconteceu? Quando eu saí de férias, eu disse para você que eu precisava que essa infiltração fosse resolvida. E você falou que ia resolver, que uma semana era suficiente. Por que você não resolveu? Qual foi o problema? Foi maior o serviço do que você pensava? Deu mais problema do que você imaginava? E ele falou assim: não, sabe o que é, amigo? Eu quis te agradar e eu achei melhor começar pelas plantas do jardim. Ah, você lembra dos pisos que estavam soltos? Eu coloquei, ó, tá tudo bonitinho agora. Ó, vem aqui, ó. Você lembra aquela parede na sala? Olha como ela ficou bonita. E ele falou assim: mas eu não queria nada disso. Eu só queria que não pingasse água na minha cabeça enquanto eu dormia, era só isso. Eu não pedi para você fazer nada disso. E aí eu fico pensando que quando Jesus voltar, como Ele vai nos encontrar? E talvez Jesus, quando voltar, a primeira coisa que Ele vai fazer é perguntar para você: ei, quantos discípulos você fez? Discípulos, Jesus? Você lembra que quando eu deixei ordem no primeiro século, eu disse: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações e batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou ansioso. Quantos discípulos você fez? Ah, sabe o que é, pai? Não deu tempo, porque eu tinha que preparar o couro para o Elié. Ah, pai, não deu tempo, porque eu tinha que resolver as infiltrações do meu templo. Ah, não deu tempo, pai, porque eu tive que chamar um profissional para cuidar da aparência estética do meu santuário. Ah, não deu tempo, pai, porque as finanças da igreja estão sempre difíceis e eu tenho que colocar o meu coração naquilo e tentar resolver os problemas das finanças da igreja. E aí eu vou ter um monte de desculpa para dar a Jesus, e Ele vai dizer: mas eu não pedi nada disso, eu não pedi para você olhar a infiltração do templo, eu não pedi para você cortar o jardim, eu não pedi para você fazer um palco novo, eu não pedi para você comprar luzes, eu não pedi nada para você a respeito disso, e tudo isso é necessário, e tudo isso faz parte, conquanto que eu não deixe de fazer discípulos. Conquanto que eu não deixe de fazer discípulos. Estamos motivados com Ele é importante, porque na nossa mente tem o quê? Pessoas virão, reconhecerão Jesus como Senhor e Salvador, e nós vamos fazer discípulos. Se eu não fizer com essa mente, não importa o que eu faça, Jesus vai voltar e vai dizer: cadê os discípulos que eu pedi para você fazer? Você vai fazer: ah, pastor, Jesus, eu precisava fazer uma MBA, senão eu ia ficar fora do mercado de trabalho. Ah, Senhor Jesus, eu precisava melhorar o meu currículo, eu precisava fazer uma pós-graduação, senão eu ia ficar fora do mercado de trabalho. Ah, eu precisava ampliar os meus negócios, senão a minha empresa ia fechar. Eu não pedi isso para você. Eu pedi para você fazer discípulos. Você tem feito discípulos. Você tem feito discípulos. Pessoas veem você e veem Jesus em você e querem ser igual a você porque veem Jesus em você? Repense isso, igreja.
Repense isso, igreja. Tem muita coisa legítima que a gente faz. E tem muita coisa que é legítimo que eu como pastor faço e motivo a igreja a fazer. Mas se eu perder de foco a razão do porquê estamos fazendo, não tem qualquer valor para o eterno. Continua sendo obra humana, sem a presença do Espírito. E o nosso sonho como igreja é fazer discípulos de todas as nações, começando pela nossa Jerusalém, e indo até os confins da terra. E você é um discípulo de Jesus que precisa fazer discípulo aonde você está, aonde você estiver. Por isso, a terceira figura é o Espírito Santo. Voltamos ao versículo 8, mais uma vez. Por isso, fazer discípulos depende do versículo 8. Olha o que o texto bíblico diz: mas vocês receberão poder. Que tipo de poder vocês acham que o Espírito Santo vai nos dar? Claro que quando a gente olha para o livro de Atos, e no capítulo 2 nós temos Pentecostes, e logo vem em nossa mente, em nossa ideia, o sentimento de que poder está relacionado a dons carismáticos. Poder para curar, poder para libertar o endemoniado, poder para falar em outros idiomas, ou quem sabe receber o dom de línguas. Mas quando o texto bíblico fala sobre poder, ele não está falando sobre dons carismáticos. Quando o texto bíblico fala sobre poder, está falando sobre poder para ser testemunha. Poder para ter a coragem de resistir à opressão que a pessoa vai receber, à perseguição que a igreja vai receber. Então, poder está relacionado a ser testemunhas. Ou seja, naquele primeiro século, ser testemunha era colocar o seu pescoço a prêmio. No primeiro século, ser testemunha era colocar o seu pescoço a prêmio. E eles precisavam de poder para não se intimidar, poder para não se envergonhar, poder para resistir à perseguição, poder para não negar a Deus a ponto, de colocar a sua própria vida em risco. É desse poder que eles precisavam. E quando nós olhamos então para o Novo Testamento, e nós olhamos então para o livro de Atos capítulo 1, 8, o que há na ascensão de Jesus? Ele deixou poder. Ele deixou poder para que eu, com toda a autoridade e toda a audácia, continue falando sobre Jesus, mesmo quando eu sou chamado de conservador, mesmo quando eu sou chamado de careta, mesmo quando eu sou chamado de quadrado, mesmo quando eu sou chamado de antiquado. Eu preciso desse poder para não me intimidar diante das ideologias desse século, diante das pressões desse século. Eu preciso desse poder para não me calar. Eu preciso desse poder para continuar testemunhando. Eu preciso desse poder para não me envergonhar. É isso que Jesus está dizendo. É desse poder que nós precisamos. Não é simplesmente os dons carismáticos que se eles vierem, que venham, será bem aceitos, mas não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando: vocês vão precisar, vocês serão perseguidos, vocês serão massacrados, vocês serão humilhados, vocês virarão chacotas, vocês vão precisar de poder, porque sem esse poder, vocês vão recuar, vocês vão se intimidar, vocês vão se entregar, vocês vão se calar. É desse poder que a igreja desse século está precisando. Esse poder de pessoas que levantem a bandeira do Evangelho e diz: não importa o que fale, não importa o que pense, não importa se minha cabeça está a prêmio, não importa se o meu emprego está a prêmio, eu vou seguir em frente, porque eu tenho esse poder. E é tão lindo a gente ver isso, que quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe que nesse próprio texto, no próprio livro de Atos, o versículo 8 já se cumpre. Nós vamos caminhar com o livro de Atos até junho. Mas olha o que o texto bíblico diz: vocês precisam de poder. E esse poder vai descer sobre vocês. Esse poder se chama Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. Olha o que o texto bíblico fala. Tanto como. Não é isso que o texto bíblico fala? Tanto como. Olha o que o texto bíblico fala. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria,
como até os confins da terra? Ou seja, isso me dá a ideia do seguinte: não é assim que o texto bíblico está falando. Quando Jerusalém for evangelizada, eu vou para Samaria. Quando Samaria for evangelizada, eu vou então até os confins da terra. Não é isso que o texto bíblico está falando. O texto bíblico está falando assim: tanto como, ou seja, ao mesmo tempo, simultaneamente, eu tenho que evangelizar Jerusalém, eu tenho que evangelizar Judeia, eu tenho que evangelizar Samaria e eu tenho que chegar até os confins da terra. Não é algo que precisa acabar para outro começar. É como, tanto como. É algo que simultâneo. É algo que acontece junto. Então eu fico pensando, os discípulos se separando. Você fica em Judeia, você vai então para Samaria, você vai para Jerusalém, você fica em Jerusalém, você vai para a Judeia, e daqui a pouquinho nós estamos nos confins da terra. E quando nós olhamos para o livro de Atos, é isso que aconteceu. Em Atos capítulo 2, a gente tem Pentecostes acontecendo com os judeus. Atos capítulo 2, nós temos Pentecostes acontecendo com os judeus. É o Espírito descendo sobre os judeus. Em Atos capítulo 8, a gente tem Pentecostes acontecendo com os samaritanos. Por isso você vai ver a mesma experiência do capítulo 2 acontecendo no capítulo 8, com os samaritanos. Samaritanos, você sabe o que é, né? Era um povo híbrido, meio judeu, meio gentil. Era um povo híbrido, um povo misto, meio judeu, meio gentil. Então, chega nos samaritanos. Depois, no capítulo 10, com Cornélio, o Pentecostes do capítulo 2 chega chega aos gentios. E a partir do capítulo 19, aos confins da terra. Por isso que você, ao ler o livro de Atos, você vai ver que desceu o Espírito Santo em Atos capítulo 2, depois desceu o Espírito Santo em Atos capítulo 8, depois desceu o Espírito Santo em Atos capítulo 10, depois desce o Espírito Santo em Atos capítulo 19, para que esses povos que foram descritos em Atos 1:8 já se cumprissem. E quando Paulo está lá em Roma, Roma era o fim do mundo. Roma era os confins da terra. O Evangelho chegou aos confins da terra, porque homens não ficaram presos ao saudosismo, mas entenderam a missão. Porque eles se renderam ao reinado de Jesus e obedeceram literalmente, porque eles entenderam o que significa ter poder. É não se calar quando todo mundo está dizendo: cale a boca, você é um conservador, saia daqui. E começam a nos rotular de tudo quanto é nome, de tudo quanto é forma. Eu preciso de poder para não me render e não me curvar aos rótulos que essa sociedade quer me colocar. Mas quando eu penso nos rótulos que essa sociedade quer me colocar, eu me lembro de um que supre todas essas e suprime todos esses rótulos. Quando o texto bíblico diz que eu sou a menina dos olhos do Eterno, que eu sou um filho amado, que Ele me alcançou pela sua graça, e Ele me batizou com seu Espírito, para que eu possa ter poder. Essa é a ascensão de Cristo. Deu até suadeira hoje, igreja. Essa é a ascensão de Cristo. O que você vai fazer agora com a ascensão de Cristo? Ele subiu. Um dia Ele vai voltar. E como Ele vai encontrar a casa? E como Ele vai encontrar a família? E se Ele perguntar para você: você fez o que eu te pedi para fazer? Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta? Você está ocupado demais e não dá tempo de fazer discípulos? Você está ocupado demais que não dá tempo de falar de Jesus? A minha oração na manhã de hoje é que você possa entender que nós temos uma missão e ela não acabou, porque Jesus ainda não voltou, e ela só vai acabar quando Jesus voltar. Até lá, minha tarefa
é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações e convidá-las ao batismo, para que elas possam de fato se tornar discípulos e continuar aquilo que, através da minha vida, foi iniciada por Deus na vida dela. Então, 3 personagens que marcam a ascensão de Jesus. Uma nuvem não é um fenômeno da meteorologia, é a glória de Deus. Uma nuvem. Anjos, para acabar com a nostalgia do nosso coração. E o Espírito Santo, que, como Efésios capítulo 4, versículo 30 nos ensina, no dia em que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Ele já habita aí. E o que Ele quer fazer a partir daí é problema dele, não nosso mais. Que na manhã de hoje você possa agradecer, porque Jesus ascendeu aos céus e nós estamos aqui esperando o papai voltar. Enquanto isso, como irmão mais velho, nós vamos fazer o nosso melhor